hoje é Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, importantíssimo, é um tema que a gente tem que discutir com frequência, porque é um tema aí que diz respeito a todos nós, tanto patrões quanto empregados, e a gente já está aqui com a advogada do Sindmármore no Espírito Santo, a doutora Priscila Tomás de Oliveira, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, né, Alessandra? Isso, e antes de começar esse bate-papo, nós vamos assistir a um vídeo do Marcos Vinícius de Souza Ferreira. Ele é técnico e consultor em segurança do trabalho e tem um recado para todos os trabalhadores. Vamos conferir? E aí, tudo bem, pessoal do Sobretudo? Meu nome é Marcos, sou técnico em segurança do trabalho, consultor em segurança do trabalho, atuando aqui no sul do estado do Espírito Santo, no ramo de rochas, no ramo de mineração, no ramo de grãos, entre outros. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito dessa data, o dia 28 de abril, o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. Essa data, que é uma data em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Essa data que também motivou o movimento Abril Verde. Abril Verde, que é dedicado à prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito da importância de se fazer prevenção. É dever de todos fazer a prevenção. É dever das empresas, sim, adquirir o equipamento certo, equipamento de prevenção, o EPI, dar o treinamento para o seu funcionário, inspecionar os seus ambientes, encontrar os riscos, mas também é dever do trabalhador cumprir as medidas propostas no treinamento, usar os equipamentos e informar sempre que houver que perceber algum risco. Se todos fizerem a sua parte, dificilmente um acidente acontece. Essa é a importância. E uma coisa que você precisa entender em todo momento é que você, trabalhador, quando as luzes se apagam lá na fábrica, no final do seu expediente, você volta a ser o pai, a mãe, o chefe de família, o amigo do futebol, o obreiro lá da sua igreja. Você, como profissional, é uma pessoa insubstituível. O cargo, até você coloca uma outra pessoa no lugar. Mas a pessoa, a vida, ela é insubstituível. Como eu disse para você lá no começo, essa data é uma data memorial. Pessoas que já se foram, pessoas que não têm uma segunda chance. Mas você tem. Então seja grato, faça valer a pena essa oportunidade que você recebe a cada dia de manhã. Faça a sua prevenção, a prevenção das pessoas que estão próximas a você, dos seus companheiros de trabalho. Esse é o recado que eu tinha para você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E agora vamos continuar falando sobre esse tema. O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho contabilizou de 2012 ao início de abril desse ano 84 mil acidentes de trabalho, segundo o Tribunal Regional do Trabalho. A cada 45 minutos uma pessoa sofre acidente de trabalho, Fernanda. Muita coisa, né? Muita gente aí se machucando no local que devia ter total segurança. E hoje é um dia importante porque a gente vai falar justamente isso, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Queria agradecer a doutora Priscila por estar aqui com a gente. Obrigada, tá, pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. E, doutora, o intuito dessa data é justamente colocar em pauta, colocar em cima da mesa a discussão sobre esse tema importantíssimo, né? Tanto para o patrão quanto principalmente para o empregado, né? Com certeza, né? Manter o ambiente saudável, seguro, né? Evita consequências sérias para todo mundo. Evita consequência para o empregador, que talvez vai ter que indenizar esse empregado acidentado ou o seu familiar. Né? Evita consequência para o sistema de saúde, evita consequência para o sistema previdenciário, que vai ter que pagar um benefício enquanto esse empregado é afastado e o empregador vai ter que substituí-lo, né? Vai implicar talvez na produção, que vai ser menor. Então, a saúde e a segurança no trabalho é de extrema importância, principalmente porque a vida não tem preço, né? Então, melhor evitar e cuidar do trabalhador. Doutora, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. Essa data ela foi escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina nos Estados Unidos em 1969. A Organização Internacional do Trabalho, desde 2003, consagra a data à reflexão sobre a segurança e a saúde do trabalhador. No Brasil, o dia 28 foi instituído em 2005,
Mas qual a importância dessa data para o trabalhador? É um dia de reflexão? Com certeza. Como eu disse, infelizmente, né, a data surge em razão de um acontecimento que foi ruim, que trouxe uma consequência ruim. Então, você preservar a saúde, você mostrar para o trabalhador que ele precisa de usar os equipamentos de proteção, que o empregador tem obrigação, né? Na nossa área do mármore aqui, tem que usar o protetor auricular para o ruído não comprometer a sua audição, tem que usar a máscara, quem é um soldador, para uma solda não comprometer a sua visão. Tem que usar um cinto de segurança, aqueles que trabalham na área de construção e estão trabalhando em cima de uma fachada para evitar um acidente trágico e uma morte, né? Então, reflexão para melhorar sempre, para evitar o pior. É para isso mesmo. E o que essas ações de saúde e segurança do trabalho levam para as empresas? Quer dizer, o que as empresas têm que absorver sobre isso? Tem que dar aí suporte para o trabalhador? Como a senhora mesmo disse, né, equipamento. Não é só dar o equipamento, é obrigar o trabalhador a utilizar aquele equipamento, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Existem normas regulamentadoras, né, do antigo Ministério do Trabalho, que hoje faz parte do Ministério da Economia, que prevê isso, né, os equipamentos individuais de proteção ou os equipamentos coletivos de proteção, a necessidade de entrega desses equipamentos de acordo com cada atividade, a necessidade também de treinar o trabalhador para usar, de fiscalizar o uso. O trabalhador que não usa, ele pode ser advertido, tá? E a guarda e conservação desses equipamentos também a troca, porque esses equipamentos têm validade, né? Então, também tem tudo isso regulamentado, não é à toa, é exatamente para preservar a saúde do trabalhador. Deixa eu só fazer um adendo nessa pergunta mesmo. A empresa ela pode cobrar esses equipamentos do trabalhador ou ela tem que fornecer esses equipamentos ao trabalhador? A empresa tem que fornecer esses equipamentos, tá? E não é qualquer equipamento. Existem empresas especializadas em produzir, em vender. A empresa, nesse sentido, ela tem até que fazer prova positiva, de que ela cumpriu essa obrigação. Ela compra, ela tem que ter a nota fiscal de compra. Os equipamentos de proteção, eles têm que ter o registro, que chama CA, Certificado de Aprovação. Você pegar uma botina, por exemplo, ela tem lá um carimbinho, o CA e o código. Então, não é simplesmente qualquer equipamento que a empresa vai entregar. Tá? Então, é obrigação dela, não pode cobrar valores do empregador. Doutora Priscila, e quando a gente fala em segurança e saúde do trabalho, a gente também não pode deixar de lado a doença ocupacional, porque hoje é equiparado a um acidente de trabalho também. Isso está na lei mesmo, tá? A doença ocupacional é aquela decorrente do trabalho ocupacional, tá? Então, existe isso na lei, é o equiparado a acidente de trabalho. E o que isso significa? Se eu adquiro uma doença em decorrência do trabalho, eu vou me afastar junto à Previdência Social, ao INSS. Eu não vou receber um auxílio-doença comum, eu vou receber um auxílio-doença acidentário. E quando eu retorno ao trabalho, eu ainda tenho direito, tanto o acidente quanto a doença ocupacional, a 1 ano de estabilidade no emprego, tá? Sim. E um exemplo de doença ocupacional, por exemplo, as doenças por esforços repetitivos. O LER, bancário, a LER, DORT, né? Doença ocupacional por repetição. Um exemplo interessante de doença repetitiva são aquelas fatiadoras de supermercado que fatiam presunto, queijo, né? Também. Doença ocupacional que está muito em alta, né, nesse nosso mundo virtual, online hoje, que é a síndrome de burnout. O médico do trabalho, um médico psicólogo, um psiquiatra, perdão, é que vai dar esse nexo de causalidade, dizer se advindo do trabalho a doença, mas a doença psicológica, em razão da desconexão do trabalho. Você quer produzir, você não quer errar, você tem um WhatsApp que o empregador te chama o tempo inteiro, não te deixa descansar e você quer dar resultado e você acaba adoecendo em razão disso, né? Hoje a gente chama, estou resumindo muito, né? Mas
é síndrome de burnout. Em tempos de home office, imagino que esses casos devem ter aumentado, né? Porque a pessoa trabalhando de casa, a demanda é maior. É um exemplo, e assim, mais em alta agora não há, que é a Covid, né? Então, assim, é claro que tem que se estabelecer esse nexo de causalidade, tá? Então, um profissional da saúde, né, que não recebeu um equipamento de proteção individual que seja eficiente, infelizmente muitas vezes o EPI também não é eficiente, né? Ele ajuda, mas não é eficiente para você ser infectado. Então, havendo esse nexo de causalidade, foi infectado com Covid, doença ocupacional. Perfeito. Agora a gente fala da LER, né, o efeito repetitivo, são doenças que você tem clinicamente como comprovar com raio-x, uma tomografia, enfim. Agora, como comprovar aí depressão, por exemplo, causada pelo trabalho, essa síndrome de burnout, né, que a senhora falou, como que eu posso atestar juridicamente que eu fui afetado pela empresa, desenvolvi uma depressão, uma crise de ansiedade, pânico, essa síndrome? Então, eu dei um exemplo de síndrome do burnout, né? Mas qualquer doença mental pode acontecer, né? O pânico. E aí, assim, as mensagens de WhatsApp, elas são um meio de prova. Printa tudo, né? Tem muito trabalhador hoje que usa até o telefone para gravar. Usa. Né? E-mails, tem empregadores que não param de mandar e-mails, tem trabalhador que pode pegar, vai olhar, tem e-mail domingo cobrando exigências, né? Cumprimento de metas, por exemplo, 2 horas da manhã, então são meios de prova. Também existe a forma a testemunhal, a prova oral, né? Essa cobrança de metas excessivas, isso tudo são meios de prova. Agora, claro, rapidinho para completar, como é doença, tem que ter o laudo médico. Entendi. Tá? Então, nesse laudo médico, ele vai escrever os sintomas da doença, vai dizer se é ocupacional e isso é uma ótima prova também. Só o outro lado também, que é o lado da empresa. Porque, às vezes, o gestor está lá, está no WhatsApp, viu alguma demanda, ou o próprio gestor está trabalhando no domingo, mandou um e-mail. Como que o próprio empregador ele pode deixar a coisa conforme a lei, né? Não deixar aí brechas para que possa ser processado? Então, a lei trabalhista, né, ela prevê jornada de trabalho diária de 8 horas, semanal de 44, a necessidade de se ter um intervalo para descanso, né, para refeição e descanso. Existem algumas exceções, tá? E por que isso tudo existe? Né, também as férias, não foi do nada, é realmente porque existe todo um estudo, né, envolvendo a saúde e a segurança que gera essa norma, porque isso é importante, né? Então, assim, o empregador, né, eu quero ser um empresário, ele tem que ter o planejamento, né? Então, eu preciso de tantos empregados, eu preciso de... minha empresa funciona de tal hora a tal hora, então eu preciso de X funcionários, eu preciso de planejar, agora é hora de cobrar, agora é hora de descansar. Nossa, eu lembrei de um e-mail, eu tenho que mandar agora? Não. Escreve um e-mail, coloca no rascunho, né? O WhatsApp que todo mundo hoje usa, fixa a conversa, amanhã você manda, né? Então tem que ter essa cautela mesmo. E saindo da saúde do trabalho, voltando para segurança do trabalho, quando a gente fala de segurança, remete a acidente, né? Eu não sei porque a segurança é porque causou algum acidente. A senhora trouxe algumas fotos aqui para gente e o Andrade vai colocar aqui. Porque no nosso estado, o setor de mármore e granito é o mais importante para a nossa economia, é o que fomenta a nossa economia. E é justamente nesse setor onde são registrados os acidentes mais trágicos e o maior número também de acidentes. São quantos já em 2021? Então, em 2021, tá? O Sindimármore... A gente tem até ali já as fotos ilustrando. Isso. O Sindimármore, ele é um sindicato que tem atuação estadual, tá? Então, eu trouxe os números. Em 2021, foram 94 acidentes no Espírito Santo. 18 são de trajeto. O que é trajeto? O acidente pode acontecer no percurso, casa-trabalho, trabalho-casa. Também conta como acidente de trabalho? Acidente de trabalho. Desses acidentes, foram 7 mortes já. Nossa. Em 2021.
tá? Esses acidentes com mortes, por exemplo, tivemos queda de pedreira, tá? Tivemos motorista de caminhão, tá? Porque o caminhão estava sem freio, e aí vem a questão, né, da obrigação do empregador de manter, dar manutenção nesses veículos para isso não acontecer, tá? Então, infelizmente acontece também na movimentação de chapas, tá? Às vezes o equipamento não está bom, não foi dada a devida manutenção, as correias, enfim. Isso faz parte da segurança, né? Manter isso. Tudo isso, né? E aí pode ter queda de chapa com esmagamento, tá? Então, de fato, os acidentes nessa área são trágicos. Mas o que está acontecendo, doutora? As empresas não estão fazendo dever de casa? Não estão dando uma observação total nesses itens de segurança? Então, esse setor, ele em si já é de muito risco. De muito risco. E a gente tem grandes empresas, pequenas empresas, né? Então, assim, todo cuidado é necessário. Tá? Então, pode acontecer alguma fatalidade? Pode. Mesmo assim, em razão do risco, isso gera obrigação para a empresa. Mas, infelizmente, tem sim muito empregador que não cuida, né? Não fornece o equipamento correto ou não faz a troca, aquele equipamento venceu, não está tendo eficiência mais, não é eficaz mais, tá? Ou até mesmo não fiscaliza, tá? Agora vamos falar da Agenda 2030. Ela lista na meta 8 alguns objetivos a serem alcançados para os trabalhadores. De que forma isso pode ser cumprido e será cumprido? Olha que interessante, né? A Agenda 2030, né, é um objetivo mundial, né, 2030, até 2030, né, se chegar a um desenvolvimento sustentável, a um mundo mais saudável, mais pacífico, né? E dentro de todos os objetivos, o objetivo 8 dessa agenda, eu vou tomar liberdade para ler aqui, para não ter nenhum erro. Olha, o objetivo 8 é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Né? O que é um trabalho decente? Né? É aquele trabalho digno. Eu vou desempenhar meu trabalho dentro de uma jornada semanal diária saudável, eu vou receber um salário digno, né? Não vai ser... Temos aqui os objetivos de erradicar trabalho forçado e escravo, que infelizmente a gente tem até hoje, né? Um trabalhador saudável, ele produz mais, né? Todo empregador devia ter essa consciência, ele produz mais, gera mais lucro, tá? E aí gera o crescimento econômico, tá? Então, tudo isso tá dentro desse objetivo, né? Tentar alcançar isso até 2030. E de que forma isso pode ser alcançado? Depende das empresas? Não, então, esse projeto tem várias entidades envolvidas, né? E ele não é Brasil, né? Ele é mundial. Então, tem uma organização internacional, tem a Organização Mundial da Saúde, né? Aqui no Brasil existe já o projeto que está sendo, né, preparado para a área da mineração, tá? E aí envolve poder público, Ministério Público, Poder Judiciário, tá? E isso é claro que são campanhas, né? E que devem vir para o nosso mundo aqui, para o empresário, para o trabalhador, para a gente conseguir alcançar esse mundo sustentável e saudável. E tem um dado interessante, eu li um livro certa vez de uma grande empresa de tecnologia, e essa não é nem startup não, né, que ela colocava tudo ali dentro do centro dela. Então tinha refeitórios com comida de graça, tinha locais de lazer, tinha locais para dormir. E os funcionários, eles começaram a perceber que eles estavam tempo demais dentro da empresa. E um pessoal do RH disse exatamente isso. Vamos fazer tudo aqui para o funcionário ficar aqui. E choveu o processo. Quer dizer, a empresa absorveu aquele funcionário o tempo todo dele para deixar ele ali trabalhando. Isso também é um desserviço, né?
deixar o funcionário ter a vida particular dele, ficar o tempo todo na empresa, né, doutora? Isso. Está na nossa Constituição, né? A Constituição do Brasil, né? Ela é de 1988. O direito fundamental, tá? Ao lazer, à vida social, ao descanso, ao convívio familiar, né? Então, também está lá a importância social do trabalho, né? A dignidade, né? Nossa Constituição está lá, o princípio da dignidade humana. Então, o trabalho não é tudo, né? Então, assim, inclusive isso também pode gerar consequências para o empregador, que são indenizações por privar o trabalhador da sua vida, do seu convívio social. Tá? E como que o sindicato está trabalhando junto às empresas para tentar melhorar realmente a condição desses trabalhadores e como que as empresas estão absorvendo isso, né? Como está sendo essa conversa? Então, isso é um trabalho contínuo, intenso, né? Eu posso falar pelo Sindimármore, né? O Sindimármore já completou aí seus 30 anos de existência, né? E todo ano tem negociações coletivas que são os acordos coletivos que trabalham isso, né? A jornada de trabalho, o adicional de hora extra, um piso salarial o melhor possível, as campanhas, né? Nós temos lá o nosso jornalzinho, o nosso site, os nossos grupos de WhatsApp, comunicando com o trabalhador, levando até o trabalhador a necessidade dele se proteger no local de trabalho. Quando a gente recebe denúncias, a gente chama o trabalhador, chama a empresa, notifica, faz assembleias, tá? Porque nesse momento, assim, é necessário a união, sempre, tá? Então, 30 anos de existência, né? Se lá no início nós tivemos muitas famílias desamparadas, né, que perderam seus entes queridos, muitos lesionados, temos assim inúmeros amputados, tá? Hoje isso já diminuiu muito. Infelizmente ainda tem. Vê, só em 2021 já tivemos 7 assistentes com morte, né? É um número muito alto. A gente está em abril ainda, tá? Então ainda é necessário muito se fazer, né? A gente não pode deixar essa peteca cair, não. Doutora Priscila, muito obrigada por Muito ter bom. conversado com a gente aqui nessa tarde, ter esclarecido todas essas dúvidas e as portas estão abertas. Toda vez que tiver algum assunto trabalhista, a gente tem aqui um advogado que conversa com a gente toda terça-feira, mas a gente adoraria ter a senhora aqui para conversar também sobre isso, porque direito ao trabalhador é sempre um assunto muito interessante. Sim. Porque, assim, a gente precisa conhecer bem os nossos direitos para brigar por eles e para lutar por eles. Então, esse debate, essa discussão é sempre muito importante e é sempre um assunto muito interessante para o público. É verdade, é verdade. Doutora Priscila, obrigada, tá? Quando tiver mais alguma pauta, fala aqui com a gente, vem aqui pra gente contar, tá bom? Com certeza, gente. Eu que agradeço muito o convite, tá? De fato, estou à disposição, principalmente porque, né, levar essa mensagem é importante para toda a economia, né? Para a gente conseguir atingir esse objetivo saudável, sustentável. É bom para o empregador, é bom para o trabalhador, é bom para a família, tá bom? Estou à disposição. É um Obrigada. ganha-ganha, né? É isso aí, Obrigada. tá?